Bendito seja o nome do nosso Deus para sempre. Aleluias. Eu convido os irmãos para nós lermos dois versículos da palavra do Senhor. Um em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5 e o versículo 4. E o outro lá em 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 10. Mateus, capítulo 5, versículo 4. E 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5 e versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E lá em 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quantos podem dizer amém, irmãos, por esses versículos? Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante, no primeiro versículo, o tão conhecido Sermão do Monte, aonde Jesus ele proferiu para aquela multidão que estava ali reunidos. E dentro do Sermão do Monte nós encontramos as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, irmãos, dita por Jesus, como a palavra já, o significado dela diz felizes, vai nos falar sobre passos que nós devemos dar rumo à felicidade plena em Deus. E aí nós lemos um versículo, que é o versículo de número 4, que vai estar falando sobre o segundo passo que nós damos em rumo a essa felicidade. O primeiro passo, Jesus vai nos dizer que bem-aventurados humildes. Ele está dizendo que, primeiramente, o primeiro passo que nós damos é reconhecer que nós não somos nada e dependemos de Deus, como o hino foi cantado aqui nesta noite. E o segundo passo, após nós reconhecermos isso, é nós chorarmos diante de Deus. E aí Jesus vai dizer, e é interessante que alguns ensinadores vão dizer que felizes os infelizes, ou felizes os tristes, porque eles serão consolados. E esse é o segundo passo que nós damos, porque primeiramente nós precisamos reconhecer que não somos nada, e Deus é tudo nas nossas vidas. E em segundo lugar, nós precisamos chorar. E aí Paulo, falando sobre esse choro, ele escreve no segundo versículo que nós lemos, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, e ele vai falar lá sobre dois tipos de choro, ou dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo Deus, que é para a salvação, e ele vai dizer que dessa tristeza segundo Deus, que é para a salvação, ninguém se arrepende, ou seja, nenhum de nós aqui nos arrependemos de ter nos arrependido. Pelo contrário, quando você fala com uma pessoa que aceitou Jesus, ele diz assim: se eu tivesse aceitado há mais tempo, se eu tivesse conhecido a Jesus há mais tempo. Então essa tristeza segundo Deus vai operar em nós a salvação. Mas ele também vai falar sobre a segunda tristeza, e é a tristeza segundo o mundo, que vai operar a morte. E aí quando nós nos deparamos sobre esses dois versículos, nós queremos falar aqui exatamente sobre esse choro. O que significa esse choro que Jesus quis
falar nesse versículo, porque, irmãos, nós pensamos às vezes, quando nós olhamos para esse versículo, é qualquer tipo de choro, mas Jesus ele foi bem específico quando ele falou que tipo de choro que ele queria estar aqui falando àquelas pessoas que estavam escutando no sermão lá na montanha, como também a nós nos últimos dias. E quando nós olhamos para esse tipo de choro, nós vamos ver em primeiro lugar que esse tipo de choro, ele não é o choro que Paulo vai falar, o segundo tipo de tristeza que Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E aí, em primeiro lugar, irmãos, o que é que nós temos? Nós vamos ver o que não é o choro que Jesus falou. E aí nós temos aí, em primeiro lugar, a tristeza segundo o mundo, ou o choro segundo o mundo. E aí, que tipo de choro é esse? E aí nós encontramos, irmãos, em primeiro lugar, que esse tipo de choro, que é segundo o mundo, ele vai produzir morte na pessoa. E aí ele vai ser um choro carnal. Nós encontramos na palavra do Senhor, lá em 2 Samuel, capítulo 13, a história de um rapaz chamado Aminon. Aminon era filho de Davi, irmão de Absalão, irmão de Tamar. E a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 12 de 2 Samuel, versículo de número 3, que ele chorava pela sua irmã Tamar, ele se angustiava, diz a Bíblia. E aí nós nos deparamos, irmãos, desse choro carnal que havia na vida de Aminon. Era tão sério, irmãos, que ele já estava angustiado. O choro carnal na vida dele estava invadiu o seu coração, a ponto dele ficar angustiado. E aí ele se depara com um amigo, daqueles amigos que só dá conselho ruim, e diz para ele: olha, se finge de doente, chama o teu pai, para que ele conceda que Tamar, tua irmã, venha cuidar de ti. Olha a armação, irmãos, daquela pessoa que tem um choro carnal. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que assim ele fez. A irmã vem cuidar dele, e aí ele abusa da própria irmã. E o que é que gerou nele? Morte. Nós temos o segundo exemplo sobre esse choro carnal, lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 4 e versículo 5. E aí nós encontramos lá, irmãos, o rei Acabe. A Bíblia vai nos dizer nessa passagem que ele olha para a vinha de Nabote, e ele deseja a vinha de Nabote, vai até Nabote e pede a Nabote, pergunta a Nabote se ele não quer vender aquela vinha para ele. Nabote olha para a cara de Acabe e diz: olha, eu não vendo a herança deixada pelos meus pais, aleluia, eu não entrego, eu não vendo aquilo que veio do meu pai para a minha vida, aleluia. E aí a Bíblia diz que Acabe sai angustiado, triste, chorando, porque o desejo dele era possuir a vinha de Nabote. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele está lá na cama dele triste, chega Jezabel, olha para ele e diz assim: o que é que tu está triste assim, homem? Ele vai contar e ela diz: pois se levanta, que nós vamos possuir essa vinha. E arma tudo, irmãos, mata Nabote e assume a vinha. Mas o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que não quer conversa com choro carnal, aleluia, faz produzir na vida de Acabe e de Jezabel a morte, aonde é operada através, aleluia, da tristeza segundo o mundo. É isso que nós vemos em primeiro lugar, irmãos, o que não é a tristeza que Jesus falou, o choro que Jesus falou, porque se tornou um choro carnal. E aí nós encontramos várias pessoas que usam desse tipo de argumento, de tristeza, de choro, para querer conquistar o que ele quer segundo a sua carne. Em segundo lugar, nós encontramos que essa tristeza segundo o mundo vai falar sobre o choro de remorso. Não é arrependimento.
apenas a pessoa sente remorso. E aí nós nos deparamos com a história de Judas, Mateus capítulo 27. Judas, ele trai a Jesus, entrega a Jesus. E a Bíblia diz que depois que ele pega as 30 moedas de prata, ele sente um arrependimento, irmãos, mas não é o arrependimento segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus opera a salvação, a tristeza segundo o mundo opera a morte. E Judas vai, aleluia, até o templo. Ele quer entregar novamente as moedas de prata, para que o sangue de Jesus não caia sobre ele, aleluia. Mas aqueles homens disseram: não, isso é para ti. E a Bíblia vai dizer que ele sai dali angustiado, aleluia, e vai se suicidar, porque a tristeza segundo o mundo opera a morte na vida da pessoa. Remorsos. E é o que muita gente tem sentido, irmãos. Tem pessoa que não tem se arrependido, tem pessoa que não tem operado na sua vida a tristeza segundo Deus, mas tem operado na sua vida a tristeza segundo o mundo. Ele apenas está sentindo remorsos, não está se arrependendo, aleluia, mas sente remorsos, aleluia, e volta novamente ao que estava fazendo, até produzir a morte na sua vida. Esse é o segundo tipo, segundo exemplo que nós temos na tristeza segundo o mundo. E aí nós temos também, irmãos, que o choro segundo o mundo vai produzir na pessoa um medo das consequências. A pessoa chora só por causa do medo do que vai ser produzido na sua vida. Irmão, tem gente que está na igreja só porque está com medo das consequências. Não é porque está arrependido, não, é porque está com medo das consequências. Tem pessoa que está na igreja só porque está com medo de ir para o inferno. Nós devemos estar na igreja, irmãos, aleluia, porque temos certeza que vamos para o céu, aleluia, que nós vamos morar com Deus. E não temos medo das consequências. E aí nós temos Caim, capítulo 4 de Gênesis, que aí ele vai chegar para Deus com medo, triste, e vai dizer: olha, Senhor, aonde eu for, vão me matar. Aonde eu vou sair, vão me matar. E foi preciso Deus colocar um sinal nele, para que ninguém matasse a Caim, porque ele estava triste, com medo, mas era segundo o mundo. Por quê? Porque Caim há muito tempo havia morrido, estava morto, distante de Deus, um homem que era estar bem pertinho de Deus, porque o primeiro filho, irmãos, a primeira experiência, alguém que nasceu, aleluia, segundo o que nós podemos ver no jardim, glória a Deus, era para estar próximo de Deus, mas estava morto espiritualmente. E o que é que ele estava sentindo? Tristeza segundo o mundo, que opera a morte. O que é que ele estava sentindo? Medo das consequências. O que é que ele estava sentindo? Medo de sair, alguém matar, tirar sua vida, aleluia. E nós não devemos, irmão, ter esse tipo de medo, porque tem que parar em nosso coração, aleluia, a salvação através de Cristo, que entra em nós, aleluia, através do verdadeiro arrependimento. E outra coisa também, quando nós falamos sobre essa tristeza segundo o mundo, nós vamos ver, irmão, Jesus falando sobre o choro teatral, o choro externo, o choro de aparência. Como algumas pessoas dizem, lágrima de crocodilo. Nós encontramos Jesus falando lá em Mateus capítulo 6, versículo 16. E aí ele vai dizer: olha, quando vocês jejuarem, não seja como os fariseus, que ficam tristes nas praças, como hipócritas, querendo que todo mundo veja que eles estão jejuando. Que tipo de choro é esse? Um choro teatral. Parece até choro de novela. Pessoas que estão chorando dentro da igreja, irmãos, mas é só teatro. Não é um choro verdadeiro. Não é um choro derramado diante do Senhor, mas só teatro. E é isso que Jesus está dizendo: olha,
Eles fazem isso, já receberam o galardão dele, por quê? Porque as pessoas olham e dizem assim: olha aí, esse camarada, olha aí como são pessoas abnegadas, e não tinha nada disso, irmãos, porque Jesus conhecia o coração deles, aleluia, e sabia que era só o choro teatral, o choro externo, que não partia do coração, aleluia, e isso operava morte na vida deles, porque Jesus disse lá no capítulo 25 de São Mateus, aleluia, que eles eram um sepulcro caiado, por fora bem bonitinho, mas por dentro uma verdadeira podridão. Choro segundo o mundo, que opera a morte. E não foi esse tipo de choro que Jesus estava falando. Mas qual foi o tipo de choro que Jesus falou, irmão Eduardo? E aí nós temos, irmãos, o que Paulo diz, que foi o choro segundo Deus. E aí nós podemos dizer, irmãos, que em primeiro lugar, esse choro é um choro espontâneo. É um choro que parte lá da alma, lá do coração. Não tem nada de carnal, não tem nada de remorso, não tem nada de teatro, mas é algo espontâneo, aleluia. A Bíblia vai nos dizer lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, que Jesus é convidado por Simão, o fariseu, para comer na sua casa. Jesus vai, irmãos, porque Jesus é assim, aleluia. Quem convida Jesus, Jesus ele vai, aleluia. Glória a Deus. Às vezes alguém pode convidar uma pessoa e outra pessoa faltar. Convide Jesus para você ver. Jesus ele não falta, aleluia. Possa até que falte todos os convidados, mas Jesus está lá, glória a Deus. E Jesus estava lá na casa do fariseu. Mas o que é que o fariseu queria aparecer? E é tão certo que eles queriam aparecer, irmão, que eles faziam um jantar aberto para todo mundo ver. Aí Jesus vai e senta na mesa. O sentar deles, os irmãos sabem, eram encurvados com as pernas para trás. Mas quando Jesus está lá sentado, chega uma mulher pecadora por trás, aleluia, e começa a beijar os pés de Jesus, e a derramar lágrimas nos pés de Jesus, e a enxugar com os seus cabelos, aleluia. Quando o fariseu vê aquilo, pensa no seu coração: se esse fosse profeta, bem saberia que mulher era essa, glória a Deus. Aí Jesus olha para Simão. Oh, irmãos, se tem alguém que conhece que tipo de choro nós estamos, aleluia, chorando, é Jesus. Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, o homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Ele perdoou aos 2, Simão. Quem o amará mais? Simão, todo inteligente, fariseu, olha para Jesus e diz assim: Senhor, é o que devia mais. Aí Jesus vai e passa na cara de Simão: pois é, Simão, eu entrei na tua casa, Simão, aleluia, e não, aleluia, ungiste a minha cabeça. Eu entrei na tua casa, Simão, e não beijaste o meu rosto. Eu entrei na tua casa, Simão, e tu não lavaste os meus pés, aleluia. Mas está vendo esta mulher, aleluia, desde que entrou aqui, ela não deixa, não cessa, glória a Deus, de lavar os meus pés e enxugar com os seus cabelos. Por isso, os seus muitos pecados são perdoados, aleluia. Choro espontâneo, irmãos, é isso que Jesus espera de nós. Segundo, choro espiritual. Davi peca. É preciso o profeta Natan ir lá na casa dele, passar na cara dele, conta aquela história da cordeira. E quando ele reconhece, irmãos, eles caem nos pés de Jesus, caem nos pés de Deus. Salmo 51.
E aí ele vai, irmãos, relatar o salmo maravilhoso, salmo de arrependimento, salmo de choro, salmo de tristeza segundo Deus. E aí lá no capítulo 51, versículo 17, ele vai dizer, aleluia, que o espírito quebrantado Deus não despreza, aleluia, o coração contrito Deus não abandona. O que é que Davi estava tendo a experiência de dizer, aleluia, que Deus atende o choro espiritual, o espírito quebrantado chorando na presença de Deus, aleluia, ele atende esse choro, porque é um choro espiritual. Porque, irmão, sem pessoa aqui não derrama lágrima, assim como eu. É difícil derramar lágrima. E aí tem um choro espiritual, que a gente chora lá na alma, lá no espírito, se derrama diante de Deus, se derrama diante do Todo-Poderoso. Porque se tem uma coisa que Deus não despreza, é um espírito quebrantado, aleluia, um espírito chorão na presença dele, que se derrama, aleluia, que se derrete. Deus ele não despreza, Deus não abandona, Deus está lá com essa pessoa, porque ela está chorando espiritualmente, se quebrantando na presença do Todo-Poderoso, aleluia, e aí ele atende. Outra coisa, irmãos, quando nós falamos sobre a tristeza segundo Deus, nós vamos falar sobre o choro pelos pecados. Porque se tem uma coisa que nós devemos lamentar, irmãos, e chorar, irmãos, é pelos nossos pecados. E é sobre isso que Jesus está falando diretamente. Porque quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, nós vamos chorar por causa dos nossos pecados. E aí Jesus vai dizer, felizes os que choram. Choram pelo quê? Pelos pecados deles. Porque nós vamos buscar o perdão de Deus, nós precisamos chorar. E é isso que nós vemos nessa tristeza segundo Deus, é que nós vamos chorar. E aí o Salmo 32, versículo 4 e versículo 5, Davi ele vai relatar, aleluia, que ele chorou, estavam os olhos secos de chorar, aleluia, e ele reconheceu, aleluia, que através daquele derramamento, daquele choro, aleluia, pelos pecados que ele tinha cometido, Deus perdoou os seus pecados, aleluia, os seus pecados foram perdoados, porque ele chorou diante de Deus. Por isso devemos chorar pelos nossos pecados, arrependidos, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, homem miserável que eu sou, olha aí Paulo chorando, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas o versículo 25 ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, aleluia. Paulo estava chorando pelos seus pecados, mas Jesus estava perdoando, aleluia. Paulo estava dizendo, eu sou miserável, eu lamento, eu choro, mas Jesus é o perdoador, aleluia. Jesus é o que perdoa. E além, irmão, de nós chorarmos pelos nossos pecados, nós também precisamos chorar pelos pecados dos outros. Porque às vezes o pecado dos outros a gente quer apontar, mas aí a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 12, e o versículo de número 15, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Então se uma pessoa está se arrependendo e chorando, nós também devemos chorar juntos. Às vezes a pessoa está arrependida, chorando, aí está dizendo, olha, de novo, já veio de novo, já está aí de novo. Não, irmãos, nós precisamos chorar juntamente com ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer lá no capítulo 15 de Lucas, aleluia, que quando uma pessoa chora, que quando uma pessoa se arrepende, aleluia, há festa no céu, aleluia, por causa disso.
Eu estava dirigindo, irmãos, alguns anos atrás, a congregação ali da Maria Tomás. E aí era um culto de terça-feira. Os irmãos sabem que culto de terça-feira, eu acho que é quase que geral, bem pouquinha gente. Só que nesse culto de terça-feira eu tinha ido para a sede, levar as irmãs para o culto de senhora. E quando eu foi lá, foi uma festa. Irmão, foi uma benção o culto lá na sede. Quando eu retorno, aí eu pergunto para o irmão que tinha ficado dirigindo o culto: irmão, como é que foi o culto? E ele me responde assim: meu Eduardo, foi bem pouquinha gente, mas teve uma coisa, uma pessoa aceitou Jesus. E aí eu disse para ele: olha irmão, interessante, lá foi uma festa lá na sede, mas lá ninguém aceitou Jesus, nós não produzimos festa no céu. Aqui tinha bem pouquinha gente, mas uma pessoa aceitou Jesus e vocês produziram festa no céu, irmão, que coisa tremenda, aleluia. Pelo um pecador que se arrepende, não importa a quantidade de pessoas que estão presentes, há festa no céu, aleluia, porque há arrependimento, há choro, aleluia, pelos pecados, aleluia, e Deus atende a isso, glória a Deus, tristeza segundo Deus. E aí vem uma pergunta para nós: por que é que devemos chorar? Por que é que nós devemos chorar? Em primeiro lugar, nós devemos chorar porque o pecado é um ato de hostilidade contra Deus. Quando nós pecamos, irmãos, nós nos tornamos rivais de Deus. Você sabe o que é isso? Você está sendo rival de Deus quando você peca, quando eu peco. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que aquela pessoa que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É muito forte isso, irmão. E é por isso que quando nós devemos chorar, porque o pecado é um ato de hostilidade. E aí nós temos exemplo aqui de Saul. A Bíblia vai dizer que Saul não obedece à voz de Samuel e oferece o sacrifício. Quando Samuel chega, que houve aquela situação, disse assim: rapaz, mas por que tu não me esperou? E ele disse assim: mas o povo estava se dispersando. Olha, Samuel disse para Saul: Deus não tem prazer em holocausto, mas que se obedeça a sua palavra, aleluia, porque o pecado, aleluia, de desobediência é igual o pecado de feitiçaria, aleluia, ou seja, é uma hostilidade contra Deus, e por isso nós devemos chorar, irmãos, aleluia, toda vez que nós pecamos, nos humilhando diante daquele, aleluia, que pode perdoar os nossos pecados. Não economize lágrimas, chore, glória a Deus, porque quando você peca, quando eu peco, nós estamos sendo hostil contra aquele, aleluia, que nos dá a salvação gratuitamente. Por que devemos chorar? Porque o pecado, irmãos, é um ato de ingratidão a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Vai nos dizer que se nós pecarmos voluntariamente, não resta mais sacrifício pelos pecados para nós, mas um juízo da parte de Deus. A pessoa que peca, irmão, voluntariamente, em primeiro lugar, é uma pessoa que conhece a verdade e não obedece à verdade. Conhece a verdade, se tornou rebelde à verdade. Conhece a verdade e não tem mais temor no seu coração. E aí ele é voluntário no pecado. Tem uma expressão que o pastor diz, pastor Moacir, que diz que tem crente que tem pecado de estimação. Ele não larga mais. É pecado de estimação, igual o cachorro de estimação. Ele tem um pecado de estimação. Mas aí vai dizer, irmãos, aleluia, que quando nós pecamos voluntariamente, nós estamos sendo ingratos a Deus. Ingratos por quê? Porque nós não estamos agradecendo a Deus pelo que Ele fez por nós. E é por isso que nós devemos chorar. Glória a Deus, toda vez que a ingratidão bater na nossa porta, precisamos derramar lágrimas de arrependimento, chorar diante de Deus, aleluia, para sermos novamente gratos. Paulo vai dizer lá no capítulo 5, se eu não estiver enganado, no versículo 21 de Romanos,
que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E aí lá em Romanos, continuando essa passagem, no capítulo 6 e versículo 1, ele vai dizer: que diremos, pois? Se a graça abundou, vamos permanecer no pecado? De modo nenhum. Ah, mas Deus, nós estamos na graça, vamos pecar? De modo nenhum. Glória a Deus, porque a graça de Deus está sobre nós, não é motivo para nós vivermos no pecado. Se vivemos no pecado, nós estamos sendo ingratos a Deus. Terceiro, por que nós devemos chorar? Porque o pecado, irmão, nos priva de coisas excelentes. Cada vez que nós pecamos, nós perdemos coisas excelentes da parte de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer isso lá no capítulo 12, versículo 16. Que ninguém se prive da graça de Deus com alguma raiz de amargura. Olha, irmão, tem crente que está com raiz de amargura no coração. Sabe o que é a raiz de amargura? É uma água suja que o diabo deposita na nossa vida. Isso é a raiz de amargura. Uma água podre que está depositado no nosso coração. E isso nos priva da graça de Deus, isso nos priva das bênçãos de Deus, aleluia. É tão certo isso, que lá no capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte, Jesus vai dizer: olha, quando tu fores entregar a tua oferta, lembra-te do irmão, aleluia, que pecou contra ti, vai até a ele, reconcilia-te com ele, e depois volta para entregar a tua oferta, porque não sobe, irmãos, aleluia, o nosso louvor não sobe, a nossa adoração não sobe, a nossa oferta não sobe, o nosso culto não sobe, se estivermos privados da graça de Deus, com algum pecado na nossa vida, é empecilho, aleluia, no momento que nós estamos para cultuar Deus. E além disso, além de impedir nós, né, impede os outros, porque quando tem pecado a gente sente o peso. E aí a graça de Deus é bloqueada, glória a Deus. Mas se você não quiser ser privado da graça de Deus, aleluia, não, aleluia, esconda pecado, aleluia. E aí Davi vai dizer, irmãos, lá no Salmo 51, versículo 11: Senhor, não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da salvação, torna a dar-me. Eu não quero ser privado disso. É como se Davi dissesse: Senhor, eu pequei, mas eu quero. Ele diz no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto, aleluia. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, aleluia. E não retire de mim o teu espírito, aleluia. Porque ele dependia, assim como eu e você dependemos da alegria da salvação e da presença do Espírito Santo na nossa vida. São coisas excelentes de Deus, irmãos, que o pecado vem e priva as nossas vidas. Outra coisa, irmãos, aleluia, que nós devemos chorar, porque nós almejamos ser revestidos do céu. Isso é um motivo para nós chorarmos. E aí Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4: nós gememos, nós choramos para sermos revestidos, aleluia, lá das coisas de cima, aleluia. Paulo diz nesse capítulo: olha, se a casa do teu tabernáculo se desfizer, nós temos uma casa não feita por mãos humanas do céu, aleluia, e por isso nós gememos por sermos revestidos do céu. E é interessante, irmãos, que quando nós falamos desses gemidos, Paulo vai dizer lá no capítulo 8 de Romanos, que a natureza geme. Ele vai dizer lá no capítulo 8 que nós, crentes, gememos. E ele vai dizer que até o Espírito Santo geme. Coisa interessante. Glória a Deus. Por que todo esse gemido? Pela presença de Deus, aleluia, na terra. Glória a Deus. Porque, irmão, gemendo assim, aleluia,
aleluia, chorando assim, segundo Deus, nós vamos ser revestidos, aleluia, do céu. Bendito seja o nome do Senhor. E último lugar, por que nós devemos chorar? Porque nós prevenimos o futuro choro. Jesus ele vai dizer lá em Mateus capítulo 8 e versículo 12, que lá no inferno vai ser pranto e ranger de dente. Quando nós choramos aqui, o choro que Jesus disse, felizes os que choram, nós estamos, irmãos, aleluia, nos prevenindo de ir para esse lugar que tem choro e ranger de dente. E Jesus vai dizer que lá o bicho nunca se acaba, nunca. Uma certa vez eu me encontrei com um camarada, ele é da igreja, não sei se ainda é, do sétimo dia, e ele veio dizer para mim que Deus vai exterminar todos os ímpios. Não, Deus vai exterminar, não vai existir mais. E eu disse para ele, olha, se Deus fez a pessoa alma vivente, como é que vai ser exterminada? Todos nós fomos criados para viver eternamente. Só que uns vão viver eternamente junto com Deus e outros vão viver eternamente longe de Deus. Uns vão viver, irmãos, eternamente alegres, e outros vão viver eternamente tristes. Uns vão viver eternamente sorrindo, e outros vão viver eternamente chorando. Então, irmãos, por que nós devemos chorar? Para nos prevenir desse lugar, irmãos, que vai ter choro e ranger de dente. Deus não nos quer neste lugar, aleluia. E por isso Jesus diz para nós, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, aleluia. Felizes os tristes, porque eles serão consolados. E para nós concluirmos, aí vem o consolo de Deus. Consolo para os que choram, segundo o que Jesus falou, segundo a tristeza de Deus. E aí nós temos lá em Salmo, capítulo 126, e os versículos 5 e 6. E aí o salmista vai dizer, aqueles que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida alguma, trazendo consigo seus frutos, aleluia. Chore a tristeza segundo Deus, aleluia, que vai produzir, aleluia, bênçãos na tua vida, bênçãos vindo da parte de Deus. Segundo, Jesus vai dizer para os seus discípulos, lá no capítulo 16 do Evangelho de João, lá no versículo 17, ele vai dizer assim, olha, vocês vão sentir tristeza, e o mundo vai se alegrar. Vocês vão lamentar e o mundo vai viver em júbilo. Mas eu vou voltar outra vez. E quando eu voltar outra vez, essa tristeza de vocês vai se converter em alegria. E vocês vão estar comigo. E essa alegria ninguém nunca vai tirar de vocês, aleluia, consolo de Deus para a nossa vida. Apocalipse capítulo 21 e versículo 4, João vê, irmãos, a linda cidade, e aí é dito para João, versículo 4, Deus limpará dos vossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, aleluia, consolo de Deus para as nossas vidas, toda tristeza, irmãos, todo choro, quando nós chegarmos lá na presença de Deus, aleluia, vai sumir, glória a Deus, o Senhor vai limpar e vai alegrar as nossas vidas. A alegria vai ser tão imensa, tão maravilhosa, tão gloriosa,
que nós não vamos nos lembrar das tristezas do que nós passamos nessa terra, porque nós vamos estar, irmãos, com a felicidade plena na nossa vida. E aí a passagem que nós lemos, Apocalipse capítulo 19, e versículo de número 7, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se aprontou, aleluia. E no versículo 9 ele diz assim: bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Felizes. Felizes. Olha o consolo de Deus. Felizes os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, aleluia, irmão, vai ser uma festa, aleluia, que você nunca participou nessa terra, vai ser uma festa, aleluia, semelhante a ela, nunca houve, aleluia, no céu, preparada para mim e para você, porque consolo de Deus, aleluia, para as nossas vidas. Por isso Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que Deus em Cristo nos abençoe, e eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus.